Quantas vezes você tentou mudar sua vida e tudo acabou voltando ao mesmo ponto? Quantas metas foram traçadas? Quantos planos começaram com entusiasmo e terminaram em frustração? É como se existisse uma força invisível empurrando você de volta ao mesmo lugar. A verdade é simples, mas poucos têm coragem de encará-la. Nada muda de fora para dentro. Tudo começa na mente. Você pode mudar de cidade, de emprego ou de relacionamento, mas se a estrutura interna continuar a mesma, o resultado será sempre o mesmo, apenas com novos personagens. A mente é o molde invisível de todas as experiências, o campo onde a realidade é desenhada antes de ser vivida. E é por isso que tentar transformar a vida sem transformar o pensamento é como pintar as paredes de uma casa em ruínas, esperando que ela se torne nova. A mente é o ponto de partida da prosperidade. Quando ela é dominada, o mundo responde com clareza. Quando está caótica, o mundo reflete confusão. O que você enxerga lá fora é apenas um reflexo do que cultiva aqui dentro. E é justamente por isso que tantas pessoas vivem cansadas, buscando fora algo que só poderia nascer dentro. A mudança verdadeira começa no momento em que você decide questionar o que acredita. Toda crença é uma semente e cada pensamento uma raiz que alimenta o tipo de vida que cresce à sua volta. Se você acredita que prosperar é difícil, a mente criará obstáculos. Se acredita que não merece mais, ela sabota suas tentativas. Mas quando você começa a mudar o que pensa, o mundo se reorganiza em silêncio. Os antigos estoicos sabiam disso. Eles ensinavam que o homem não é perturbado pelas coisas em si, mas pela forma como as interpreta. Essa é a base da liberdade interior, a capacidade de escolher o significado de cada experiência. E é essa escolha que muda tudo. Prosperidade não é um destino, é uma frequência mental. É o estado em que seus pensamentos, emoções e ações começam a caminhar na mesma direção. A mente que aprende a observar em vez de reagir, a pensar com clareza em vez de medo, a agir com intenção em vez de impulso, transforma a própria realidade. Mudar a mente é o primeiro ato de coragem de quem decide parar de sobreviver e começar a viver de verdade, porque quando a mente muda, o destino muda junto. A maior prisão que existe não tem muros nem grades. Ela está dentro da mente. Milhares de pessoas vivem aprisionadas em ideias que nunca questionaram, repetindo padrões que herdaram sem perceber. Chamam isso de destino, mas é apenas programação. Desde cedo, aprendemos o que é possível, o que é difícil, o que é demais para nós. Repetimos crenças sobre dinheiro, sucesso e merecimento como se fossem verdades absolutas. Mas tudo o que acreditamos ser permanente é apenas um hábito mental repetido por tempo demais. Você não vive a vida que deseja, vive a vida que acredita merecer. Esse é o ponto de partida da prisão invisível. Ela é construída por pensamentos automáticos, reforçados todos os dias por medo, comparação e autoproteção. Quando a mente se convence de que algo é impossível, ela para de procurar caminhos e começa a justificar fracassos. E assim o ciclo se repete. Uma pessoa diz, eu nunca tive sorte. Outra acredita que riqueza é para poucos, e ambas vivem confirmando o que escolheram pensar. O ruído do mundo moderno alimenta essa prisão. Cada vez que você abre o celular, é bombardeado por vidas perfeitas, corpos, casas e conquistas que te fazem sentir atrasado. Você começa a medir o próprio valor pelo que falta e não pelo que já é. E nesse jogo silencioso, a mente se torna o inimigo. Quanto mais tenta acompanhar o ritmo externo, mais perde o compasso interno. Os estoicos chamavam esse estado de escravidão emocional.
É quando o homem vive reagindo ao mundo em vez de escolhê-lo. Ele se torna refém das opiniões, dos resultados, das circunstâncias. Esquece que a liberdade começa quando ele volta a governar o próprio pensamento. Epicteto dizia que o poder está em distinguir o que depende de nós e o que não depende. Tudo o que está fora do seu controle, pessoas, tempo, sorte, é ruído. Tudo o que está dentro, suas decisões, sua disciplina, sua visão, é poder. O primeiro passo para criar uma mentalidade de prosperidade é reconhecer essa prisão mental. Identificar que o que te limita não é o mundo, mas a história que você repete sobre ele. Quando a mente vive no modo automático, ela escolhe o medo como guia e o hábito como trilha. Mas quando começa a observar seus próprios pensamentos, algo muda. Você percebe que o cárcere sempre esteve aberto. O que te prendia era o costume de permanecer dentro. A mente é uma narrativa constante e a prosperidade só começa quando você se torna autor dessa narrativa. Enquanto viver reagindo, será prisioneiro. Mas quando escolher o que pensar, o que acreditar e o que alimentar, o mundo exterior começará a responder de forma diferente. Porque o mundo não muda quando você quer. Ele muda quando você muda. A mente humana tem o poder de transformar o mesmo acontecimento em vitória ou tragédia, dependendo da forma como o interpreta. É aqui que o estoicismo revela uma de suas verdades mais profundas. O mundo não é bom nem mau, é neutro. Quem dá o significado às coisas é o observador. Por isso, dois indivíduos podem passar pela mesma situação e sair dela com destinos completamente diferentes. O que muda não é o fato, é o olhar. Marco Aurélio dizia que a vida é a soma dos pensamentos que carregamos. Se você enxerga o obstáculo como inimigo, viverá em luta. Mas se o enxerga como mestre, ele se torna degrau. Tudo o que acontece pode ser combustível para crescer ou motivo para desistir. A escolha é mental, nunca circunstancial. Essa é a base da liberdade interior. Compreender que a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma decisão. Epicteto foi ainda mais direto. O homem não é perturbado pelas coisas, mas pela opinião que tem sobre as coisas. Isso significa que o problema nunca está na realidade, mas na forma como você a traduz dentro da sua mente. Quando você muda a interpretação, muda também a emoção, a reação e, consequentemente, o resultado. O mundo externo é reflexo do interno, e quem domina o interno não teme o que vem de fora. A ciência moderna confirma o que os antigos já sabiam. O cérebro não reage ao mundo como ele é, mas como acredita que ele seja. Cada pensamento cria uma reação química que molda sua percepção. Repetir uma crença por tempo suficiente faz com que o cérebro a aceite como verdade, criando filtros que distorcem a realidade para que ela se encaixe naquilo que você já acredita. Em outras palavras, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como é por dentro. A interpretação molda o destino. Aquele que vê um fracasso como lição cresce. Aquele que o vê como derrota repete. Prosperar, então, é uma habilidade perceptiva. É enxergar oportunidades onde outros veem perdas. É manter a calma enquanto todos se desesperam. É encontrar sentido onde outros só veem caos. O estoico entende que não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. E é essa diferença que transforma a adversidade em avanço. A mente treinada para a serenidade é a mesma que cria abundância. Porque quando o pensamento deixa de reagir, ele começa a escolher. Quando a emoção deixa de dominar, a sabedoria assume o comando.
A prosperidade nasce nesse espaço entre o fato e a interpretação, o momento em que você decide como quer ver o mundo. E toda vez que faz essa escolha consciente, o mundo também começa a ver você de outra forma. Existe um padrão invisível que separa aqueles que prosperam dos que apenas sobrevivem. Não é sorte, não é talento, não é herança. É mentalidade. A prosperidade não começa no banco, começa no pensamento. É um estado de coerência entre o que você sente, o que pensa e o que faz. Quando essas três forças estão alinhadas, o mundo responde. Mas quando há conflito interno, quando a mente quer, o coração duvida e as ações hesitam, a vida se torna estagnada, confusa e resistente. A mente próspera não pede, ela projeta. Ela não implora por resultados, ela os cria. Enquanto muitos pensam em escassez, essa mente opera em confiança. Entende que o que você atrai não depende apenas do desejo, mas da vibração que sustenta o desejo. Desejar prosperidade enquanto se sente indigno dela é como tentar plantar em solo árido. Nada floresce. É preciso nutrir a crença de merecimento, cultivar a calma diante da espera e agir com propósito em cada decisão. O código mental da prosperidade se baseia em três princípios fundamentais: clareza, coerência e constância. Clareza é saber o que você realmente quer, sem se deixar guiar pelas comparações e pelos ruídos externos. Coerência é alinhar suas ações com esse propósito, sem sabotagem nem pressa. Constância é permanecer firme, mesmo quando os resultados ainda não aparecem, porque a mente próspera entende que o tempo não é inimigo, é aliado. A mentalidade de escassez, por outro lado, é movida por medo. Ela age como se o mundo estivesse em falta, como se o sucesso dos outros diminuísse as suas chances. Vive em competição, não em criação, e por isso nunca descansa, nunca se satisfaz, nunca confia. Mas o que ela não percebe é que a escassez não é uma condição, é um estado emocional. É a incapacidade de enxergar o que já se tem, focando apenas no que falta. O pensamento estoico quebra esse ciclo. Ele ensina que nada externo pode roubar o que nasce dentro. O homem disciplinado e sereno é imune à instabilidade, porque construiu suas bases na mente, não nas circunstâncias. Ele não depende do acaso, depende da consciência. A prosperidade o segue porque ele se tornou o tipo de pessoa que a sustenta. A mente próspera não precisa provar o seu valor. Ela o expressa em cada escolha, em cada atitude. Ela compreende que o dinheiro, o sucesso e as oportunidades são apenas reflexos de uma estrutura mental sólida, que não se abala com críticas, fracassos ou esperas. Ela sabe que o que é dela já está a caminho e, enquanto isso, permanece em paz. Quando o pensamento, a emoção e a ação vibram em sintonia, o universo responde na mesma frequência. E é nesse ponto que a vida deixa de ser esforço e se transforma em expansão. Prosperar é isso, viver em estado de alinhamento, onde cada pensamento se torna semente e cada atitude colheita. A mente é como um campo fértil. Tudo o que você planta nela cresce. O problema é que, na maioria das vezes, ninguém ensina o que plantar e acabamos cultivando medo, dúvida e escassez como se fossem parte natural da vida. A reprogramação mental começa quando você entende que sua mente não é o que você pensa, mas o lugar onde seus pensamentos acontecem. E se é o lugar, você pode limpar, reorganizar e reconstruir. Essa é a base da disciplina estoica. Observar, questionar e redirecionar o pensamento. A maioria das pessoas acredita que pensamentos são verdades, quando na realidade são apenas hábitos.
Você pensa algo tantas vezes que passa a acreditar que aquilo é você. Eu não consigo, eu não mereço, é tarde demais. Essas frases parecem identidade, mas são apenas ecos do passado repetidos até se tornarem muros. O estoico observa esses pensamentos sem se identificar com eles. Ele pergunta: isso é fato ou apenas percepção? E nessa simples pergunta começa a liberdade. Reprogramar a mente é um ato de coragem. É encarar os pensamentos que te limitam e substituí-los por ideias que te expandem. É desafiar o velho padrão que busca segurança e abrir espaço para o novo que exige confiança. É disciplina, não mágica. É treino, não sorte, porque a mente humana é moldável. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novos caminhos a partir da repetição consciente. O que os estoicos faziam intuitivamente, a ciência agora explica. Quando você muda o foco, muda também a estrutura neural que define seu comportamento. Se você acorda todos os dias alimentando a escassez, reforça os circuitos do medo. Mas se decide cultivar gratidão, foco e serenidade, começa a fortalecer a mente que cria oportunidades. O que se repete se torna automático, e aquilo que é automático governa sua vida. Por isso, o treino mental precisa ser diário. Não se trata de pensar positivo, mas de pensar com propósito. De perceber o momento em que o pensamento tenta te dominar e, com calma, devolver o controle à razão. A mente indisciplinada age por impulso. A mente treinada age por escolha. Essa diferença muda destinos. Faça o exercício agora. Observe o que você pensa sobre prosperidade. Esses pensamentos são seus ou herdados? São fruto da experiência ou da comparação? São guias ou grilhões? A prosperidade não resiste a uma mente confusa. Ela floresce em solo firme, aquele que foi limpo das ervas daninhas da dúvida e da autossabotagem. A reprogramação é o ato mais estoico que existe. Escolher todos os dias o que pensar. E quanto mais você pratica, mais percebe que o silêncio não é ausência de pensamento. É domínio sobre ele. É o ponto em que a mente deixa de ser o inimigo e se torna o instrumento. Há um paradoxo silencioso na jornada da prosperidade. Quanto mais você persegue algo, mais ele se afasta. Isso acontece porque o esforço movido pela ansiedade comunica a escassez. A mente ansiosa diz ao mundo: eu ainda não tenho. Já a mente serena comunica o oposto: eu confio. E é essa confiança silenciosa que atrai tudo o que o desespero repele. A serenidade não é passividade, é um estado de poder. É o domínio da energia interior que faz a vida responder com equilíbrio. Os estoicos sabiam que a calma não é a ausência de ação, mas presença de direção. Eles agiam sem desespero, esperavam sem medo e por isso colhiam com sabedoria. A mente serena vê caminhos que o barulho da pressa oculta. Ela percebe oportunidades sutis, sente o momento certo de agir e sabe quando permanecer em silêncio. Enquanto o ansioso reage, o sereno decide. Enquanto o inquieto tenta controlar tudo, o sábio controla apenas a si mesmo. A ciência confirma o que a filosofia já ensinava há séculos. O estado mental determina a qualidade das decisões. Sob estresse, o cérebro fecha o acesso à criatividade e à clareza. Em calma, ele abre portas para a intuição, para o raciocínio profundo e para a percepção que antecipa oportunidades. É por isso que a serenidade é uma ferramenta prática de prosperidade. O homem que domina a própria mente não precisa correr atrás das coisas. Ele caminha com tal presença que o que é seu o encontra.
Uma mente serena é como um lago tranquilo. Reflete tudo com nitidez. Já a mente agitada é como água turbulenta. Nada pode ser visto com clareza. Se você quer enxergar o próximo passo, precisa acalmar as ondas internas. A riqueza, a sabedoria, as respostas e as ideias não vêm do ruído, vêm do silêncio. E esse silêncio não é vazio, é foco. Quando você aprende a agir em calma, tudo começa a se alinhar. O tempo parece cooperar, as situações fluem e até as dificuldades se tornam lições valiosas. O que antes exigia força, agora exige consciência. A prosperidade deixa de ser um prêmio distante e se torna consequência natural de uma mente ordenada. A mente ansiosa constrói pressa, a mente calma constrói poder. E poder, aqui, não é domínio sobre os outros, é domínio sobre si mesmo. É a capacidade de permanecer centrado enquanto o mundo muda, de agir sem se corromper, de conquistar sem perder a paz. Quando a calma se torna seu estado natural, a vida deixa de ser uma corrida e se transforma em harmonia. O mundo atual celebra a pressa, o barulho e a aparência de sucesso. Mas o verdadeiro poder nunca precisou de alarde. O estoico moderno é aquele que aprendeu a prosperar em silêncio. Ele entende que a abundância é consequência de equilíbrio e que a paz interior é o maior indicador de riqueza. Enquanto todos buscam visibilidade, ele busca clareza. Enquanto muitos correm atrás de reconhecimento, ele investe em coerência. O estoico moderno não acumula coisas, acumula consciência. Ele não vive desconectado da realidade. Trabalha, constrói, conquista, mas faz tudo com propósito. Sabe que disciplina é liberdade e que dominar os próprios impulsos é mais valioso do que dominar os outros. Ele não mede a vida pela quantidade de bens, mas pela qualidade dos pensamentos. É sereno em meio ao caos porque aprendeu a diferenciar o que pode controlar daquilo que não pode. O estoico moderno une sabedoria antiga e inteligência emocional. Ele não busca eliminar as emoções, mas compreendê-las. Quando sente raiva, observa. Quando o medo surge, analisa. Quando a dúvida aparece, volta ao centro. Ele entende que prosperar é mais do que crescer financeiramente, é viver em coerência com aquilo que acredita. A mente disciplinada cria abundância porque age de forma estável, sem se deixar guiar por impulsos ou circunstâncias. Em um mundo de distração constante, o estoico moderno domina o foco. Ele compreende que a atenção é a moeda mais valiosa da atualidade. Tudo o que recebe sua atenção cresce, e por isso ele a protege como um tesouro. Direciona sua energia apenas ao que constrói, ao que eleva, ao que contribui. Essa é a sua forma de riqueza, o poder de escolher onde investir sua mente. A mentalidade estoica moderna é o equilíbrio entre ação e calma. É a capacidade de permanecer produtivo sem perder a serenidade. O homem comum trabalha movido pela necessidade. O sábio age movido pelo propósito. O primeiro busca validação, o segundo busca evolução. O primeiro corre para conquistar o mundo, o segundo se torna o tipo de pessoa que o mundo naturalmente respeita. O verdadeiro estoico dos tempos modernos não se exibe, ele inspira. Não fala de abundância, ele a expressa. Sua força está na simplicidade, sua influência está na coerência e sua prosperidade está na paz. Ele não busca vencer o mundo, busca vencer a si mesmo. E ao fazer isso, descobre que já venceu tudo. Há um instante em que tudo muda, não porque o mundo ficou diferente, mas porque a mente despertou. Esse momento não acontece com barulho, acontece em silêncio. É quando, de repente, você percebe que nada fora de você precisa mudar.
para que a sua vida mude. Basta mudar o olhar. A transformação começa quando você entende que a mente é o filtro da realidade e o que ela projeta é o que você vive. A mente limitada cria desculpas, a mente desperta cria possibilidades. A diferença entre as duas é a consciência. Quando você passa a observar seus pensamentos em vez de acreditar neles, algo se rompe. O medo perde força, a comparação perde sentido e o passado deixa de comandar suas escolhas. Você começa a perceber que o poder que buscava estava sempre ali, adormecido, esperando que você parasse de olhar para fora e voltasse o foco para dentro. A reprogramação da mente é o ponto em que a filosofia se transforma em prática. É onde o saber se converte em ação. Você para de repetir frases sobre mudança e começa a vivê-las. Começa a acordar com propósito, a escolher palavras que constroem, a agir com presença. É um processo sutil, mas profundo, porque o mundo externo sempre se curva diante de uma mente que se tornou consciente do próprio poder. Esse é o despertar da verdadeira prosperidade. Quando você percebe que não precisa lutar contra o caos, mas aprender a dançar com ele. Quando entende que não precisa controlar o futuro, apenas cuidar da qualidade dos pensamentos que o constroem. Tudo o que parecia impossível começa a se mover em sua direção quando você passa a agir com fé racional. Aquela confiança silenciosa de quem sabe que a vida responde ao estado mental que a alimenta. O homem que muda a mente, muda o destino. Ele passa de vítima das circunstâncias a criador da realidade. E nesse ponto, a prosperidade deixa de ser um objetivo e se torna um reflexo natural. Porque a vida sempre se ajusta à frequência de quem está em paz com o próprio caminho. Você não precisa mudar o mundo, precisa mudar o olhar. Porque quando a mente muda, tudo muda. Esse é o verdadeiro renascimento. O instante em que a consciência desperta e percebe que nada é impossível para quem domina o próprio pensamento. Da próxima vez que a vida te desafiar, não pergunte por que isso está acontecendo comigo. Pergunte o que minha mente está tentando me ensinar. Cada dificuldade é um espelho daquilo que ainda precisa ser ajustado dentro de você. O mundo externo é apenas o reflexo do interno. Quando a mente se desordena, tudo parece desabar. Quando ela encontra equilíbrio, até o caos se curva. A prosperidade é, antes de tudo, um estado mental. E toda vez que você escolhe pensar com consciência, você recria o seu destino. Lembre-se, você não precisa ter tudo para se sentir próspero. Precisa apenas reconhecer que a prosperidade já começa quando há paz, foco e direção. A mente que aprendeu a se observar nunca mais volta ao automático. Ela compreende que cada pensamento é uma semente e que cada escolha é uma construção. A mudança é inevitável para quem desperta. Então, ao terminar este vídeo, respire fundo e decida agora mesmo. Você continuará repetindo os mesmos pensamentos de ontem ou vai começar a pensar como alguém que já vive a vida que deseja? A transformação começa no instante em que você assume o comando da própria mente. Se essa mensagem tocou algo em você, deixe o seu like. Ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também buscam clareza, propósito e prosperidade. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de autodomínio, sabedoria e crescimento interior. E ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para mudar a mente e com ela mudar a vida. Porque no fim tudo começa e termina no mesmo ponto. A qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua existência. A mente é o berço da fortuna.
e o silêncio é o solo onde ela floresce. Nos vemos no próximo vídeo.